Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutá-lo no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, do chuá das ondas do mar. Chuá, chuá, chuá. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma evangelização de espíritos. Para que possamos iniciar a aula de hoje, por favor, me acompanhe nessa prece. Senhor, que todos os espíritos bons adentrem as casas das pessoas, levando muita paz e esperança. Amém. A aula de hoje tem como tema Fluido Universal e Matéria. Vamos evangelizar? A Gênese, capítulo 11. No ser vivo se produzem movimentos vitais, independentes de qualquer intervenção da vontade. Durante o sono, a vida orgânica se conserva em plena atividade. Assim, a matéria tem vitalidade independente do espírito, e o espírito tem vitalidade independente da matéria. O elemento espiritual constitui os espíritos. O elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, corpos orgânicos e inorgânicos. A matéria é objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades. Deus criou corpos organizados e flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da vontade do espírito e de se prestarem a todos os seus movimentos. O Livro dos Espíritos, 21 a 35. Matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que ele se serve e sobre o qual exerce sua ação. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. É o fluido primitivo ou elementar. O Livro dos Espíritos, questões 60 a 69. A lei de atração une os elementos para formar os corpos orgânicos e inorgânicos. A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada pelo princípio vital. Os seres orgânicos têm fonte de atividade que lhes dá vida. Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Possuem órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, apropriados às suas necessidades de conservação. Estão neste grupo os homens, os animais e plantas. Os seres inorgânicos não têm atividade nem movimentos próprios. São formados apenas pela agregação da matéria. São os minerais, a água, o ar, entre outros. O princípio vital tem sua fonte no fluido universal. É o fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O princípio vital dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. É um dos elementos necessários à constituição do universo. Ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É um elemento como o oxigênio.
O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, modificado conforme as espécies. É o que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte. O conjunto dos órgãos constitui um mecanismo que recebe um estímulo de atividade íntima, ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação deles mantém e desenvolve a atividade do agente vital. A Gênese capítulo 10. Corpos orgânicos e inorgânicos são compostos pelos mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, carbono, azoto em proporções diferentes podem produzir ossos, músculos, nervos, material cerebral, sangue, seiva, madeira, frutos, folhas, entre outras coisas. O homem pertence à classe dos mamíferos. Tem a mesma composição de todos os animais. Mesmos órgãos, funções, nutrição, respiração, secreção e reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições. Quando morre, seu corpo se decompõe como tudo que vive. A Gênese capítulo 9. Nascimento, vida e morte são as 3 fases pelas quais passa toda a aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Só o espírito, que não é matéria, é indestrutível. O Livro dos Espíritos, questão 70. A causa da morte entre os seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria sem atividade se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à sua origem, à sua fonte. Quando o ser orgânico morre, os elementos que o constituíam passam a fazer parte de novas combinações e participam na formação de novos seres, que passam a tirar da fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para novamente devolvê-lo a esta fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão impregnados de fluido vital, que dá a todas as partes do organismo uma atividade geradora da união entre elas e, no caso de lesões, restabelece as funções que estavam danificadas. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente desarranjados, o fluido vital é incapaz de transmitir o movimento da vida e o ser morre. A quantidade de fluido vital não é a mesma para todos os seres orgânicos. Ele varia de acordo com as espécies e não é constante no mesmo indivíduo ou em indivíduos da mesma espécie. Há os que são saturados desse fluido, enquanto outros possuem apenas uma quantidade suficiente. Por isso, para alguns, a vida é mais ativa e superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem mais pode dar para quem tem menos e, em alguns casos, restabelecer a vida prestes a se extinguir. A reposição ocorre através da respiração, alimentação orgânica, passe ou irradiação. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Você cuida bem do seu corpo? Para aproveitarmos adequadamente o tempo reencarnatório que Deus nos concede, precisamos cuidar do nosso corpo. Existem muitos hábitos nocivos que devemos evitar, como o cigarro, que destrói os pulmões, afeta a circulação sanguínea e, consequentemente,
o coração. Álcool e medicamentos que agridem o nosso fígado. As drogas danificam o cérebro. Alimentos gordurosos e ricos em açúcares sobrecarregam o sistema digestivo. Tatuagem faz microfissuras com pigmentação na pele, que é o maior órgão do corpo humano. Pensamentos destrutivos e negativos desorganizam as células, levando a degenerações. Em compensação, a boa hidratação auxilia nossos rins. Não é refrigerante, é água pura e fresquinha. Alimentos orgânicos, frutas, hortaliças, leguminosas, grãos, fibras facilitam nossa digestão. Além disso, hábitos simples como a prática de exercícios físicos, caminhada, prática de esportes, permitem o bom condicionamento do corpo. Manter hábitos como meditação, boas leituras, músicas elevadas e harmoniosas e preces mantém o bom funcionamento cerebral. Você pode viver mais e melhor. Cuide-se! Olá, amadinhos, tudo bem? Nós da Infância 1 queremos falar com vocês um aprendizado de grande importância para nós. Vamos lá? Vamos falar do universo e de tudo que nele há? Bem curioso este assunto, vocês também acham? Nós já aprendemos sobre matéria, espírito, perispírito e hoje vamos falar sobre fluido cósmico universal ou fluido etéreo. Sabemos que Deus é o nosso Criador e também criou tudo que neste mundo e em outros existe. Ele criou também com auxílio dos espíritos puros e um deles nós conhecemos, nosso amado e irmão Mestre Jesus Cristo. Anota aí, Jesus é o responsável cuidador do nosso planeta Terra. Muito gratificante, não é mesmo? Mas como será que Deus e seus auxiliares, os espíritos puros, criaram peixes e o meio que eles vivem, que é a água? Sim, como ele criou a água, que é a fonte de vida, a natureza, as árvores, como ele criou o nosso espírito, o perispírito, a matéria, luz, sol, estrela, nossa, quanta coisa! O que será que eles usaram? Amores, eles usaram o fluido cósmico universal, ou podemos chamá-lo também de fluido etéreo. Para entendermos um pouquinho do fluido cósmico, que ele está em tudo, vamos falar que ele é chamado de matéria grosseira, porque através dele os espíritos puros puderam e podem criar, com a permissão de Deus, é lógico. Ele é um elemento sutil e encontra-se em todos os pontos do universo. Através dele, tudo se forma. A ciência sabe muito pouco sobre ele. Diz que ele é um buraco negro, que ele é escuro. Ainda não podemos descrever com exatidão como ele é, mas já ficamos gratos por este aprendizado que Deus nos permite saber que ele é o elemento da criação e de tudo que nela há. Ele é como se fosse o pensamento do Criador. Ele se faz através do pensamento, um agente formador. Quero lembrar que Jesus nos disse que somos deuses e o que ele fez e realizou, nós poderíamos fazer muito mais. Então, nos dediquemos ao aprendizado e à caridade, para chegarmos aonde é a vontade de Deus e a nossa também. Sermos um dia espíritos puros e saber muito mais sobre tudo isso, com o objetivo de sermos auxiliares de Deus e também ajudá-lo. Até mais, crianças! Glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. A sistematização dos argumentos que elucidam a teologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o Od Ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história, o destino dos seus feitos de amor, no amor imersos.
livro onde o Criador inimitável grava com um pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, vase de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor, no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos, seus poemas de seres e universos. Façam um lindo desenho e fiquem na paz de Deus. Bom dia! Depois dessa aula maravilhosa e abençoada por Deus, vamos serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a toda a equipe espiritual, a todos os evangelizadores que prepararam essa aula maravilhosa, agradecendo e desejando uma boa semana para todos nós, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu e aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana, pessoal, uma boa semana, que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Beijos. E eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!